Olá, Olá, tudo, boa noite. tudo jóia? Tudo ótimo, tudo jóia, sim. Gente, então estamos recebendo oficialmente a nutricionista Mirela Luciola, mestre em desenvolvimento regional e urbano, especialista em gestão e saúde pública, nutricionista. Eu estou lendo, tá? Porque o currículo dela é extenso. Ah, Docente da Unipax, né, nos cursos na área de saúde, nutrição, medicina, líder de qualidade acadêmica, consultora na área de produção de alimentos, realiza atendimento domiciliar de criança, saúde da família. Inclusive, Mirella, teve um aqui que perguntou, o Alê, né, que ele segue a gente, perguntou que queria receita para se livrar da pança. Eu digo, Mirella faz atendimento domiciliar para a saúde da família. Então, a Alexa vai ficar atento, né? É uma honra para a gente receber uma profissional como você, né? Com tão vasta experiência, no momento que as pessoas estão tão ansiosas, né? Então necessitadas de informações que sejam informações confiáveis. Né? Então, por isso que a gente fez questão de chamar um profissional que a gente confia para falar para os seguidores da gente sobre segurança alimentar. Eu queria passar a palavra para você, né, para você dar seu boa noite. Vem aí, né, deve ter um bocado de aluno acompanhando a gente tô vendo. também. Oh, muito obrigada, boa noite a todos. Agradeço imensamente, viu, Cecília? Para mim é um prazer. E a gente tem uma parceria, uma sintonia de trabalho legal, né? Enfim, eu que agradeço, viu, a oportunidade para mim. E assim, sempre que eu tenho uma oportunidade, especialmente nesse momento, eu sinto vontade também de compartilhar para que as pessoas possam, né, fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, mais segura e não tornar esse momento ainda mais complicado, né? Verdade. Enfim, E eu vou pedir que o pessoal já comece a mandar as perguntas tá. e eu vou começar com a pergunta que não quer calar, né? Fale um pouco para a gente a respeito de como é que está a questão da segurança alimentar nesse período, né, de Covid. É seguro a gente pedir alimentos, né, delivery? É seguro a gente manipular os alimentos na cozinha, quando chega do mercado? Né? O que é que tem de recomendação em linhas gerais para que a gente tome com relação aos alimentos? Ok. Eu queria, antes mesmo de entrar nesses detalhes, né, abordar de uma forma bem rapidinha sobre segurança alimentar, né, o que vem a ser segurança alimentar. O conceito é bem amplo, né? A política traz de uma maneira bem detalhada e a segurança alimentar vai desde o acesso ao alimento à qualidade desse alimento. Então, a qualidade nutricional e qualidade microbiológica também. E vai, além disso, atender também as preferências alimentares desse indivíduo. Tá? Então, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente tem um leque de informações importante para que a gente possa discutir. Hoje, pensando nessa live, tá? Dentro do que a gente conversou, eu pensei em abordar por dois aspectos. O primeiro que você me sinalizou, que já havia algumas perguntas sobre, em relação a essa parte da segurança microbiológica mesmo, né? Pensando no delivery, nesses serviços de entrega e de drive também, que hoje está muito, muito fomentado, né? A gente percebe que para os restaurantes é um desafio enorme, porque eles precisaram se adaptar. Alguns já tinham esse serviço, outros não tinham. Hoje eu vejo bufês que antes faziam serviços no local e agora estão fazendo entrega domiciliar, né, de alimentos congelados, alimentos prontos para consumo, enfim. Foram alguns segmentos desse ramo de produção de alimentos que foram se adaptando para atender essa demanda do momento, né? Então, assim, você quer me direcionar as perguntas ou eu posso ir falando e você vai... As perguntas que a gente mais recebeu Sim. falavam a respeito da questão do delivery, Pronto. né? Então, a gente Então, vai, assim, para não perder nem... é seguro pedir delivery? Né? O que é que eu Tá. tenho que fazer? Até já passou uma pergunta aí. Como é que eu tenho que higienizar Ok, os alimentos quando eles chegam do delivery? ok. Posso pegar Covid pelo Ok, delivery? tá. Primeiro, a gente precisa lembrar, né, e saber que a contaminação do Covid, ela é aérea, ela é respiratória. Então, não é gastrointestinal, não é pelo trato digestivo. Eu não vou consumir um alimento com vírus e vou me contaminar por isso. Não, até então, até o que se sabe hoje,
a gente sabe que a contaminação ela é respiratória, mas quando a gente veicula um alimento, a gente sabe que ali envolve utensílios, a embalagem, o próprio manuseio, que pode fazer com que eu toque naquela embalagem contaminada, toque em vias aéreas, e aí então eu possa me contaminar. Tá? Então, uma atenção ao delivery que a gente chama é isso. Não existe risco do alimento. Algumas pessoas falam, mas aí quando eu recebo, eu vou ferver bastante, eu vou assar novamente, eu vou aquecer. A gente modifica muito a qualidade daquele alimento quando a gente reaquece. Às vezes resseca, às vezes era um molho e que vai ficar mais ressecado, e perde um pouco a qualidade em termos da gastronomia, né? Pensando no aspecto desse alimento. Mas quando eu penso na questão da segurança, e aí eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que existem vários recursos, várias estratégias para que a gente possa diminuir o risco. E hoje já tem muitas casas que uma pessoa já teve o Covid, ou mesmo todos já tiveram, mas é necessário ainda assim os cuidados, primeiro porque não se conhece muito o vírus ainda, e segundo que se tiver uma pessoa que não teve, os outros pela falta, né, do conhecimento ou falta do cuidado por achar que não pode, que não vai pegar novamente e terminar veiculando esse vírus para outra pessoa. Eu sempre falo, você vai descer no elevador para pegar uma entrega na portaria, o fato de você abrir a porta e descer o elevador, entrar no elevador, numa escada, você já está na rua, você já está exposto. Ali pode ter passado alguém contaminado, pode ter espirrado dentro do elevador, mesmo que você não encoste em nenhum dos... né, das superfícies, mas ainda assim, se a pessoa acabou de sair, parou no 12º andar, a pessoa espirrou, estava contaminada e saiu. Aí logo em seguida entra alguém. Tá tranquilo, acha que está seguro, está no próprio prédio, a gente nunca sabe quantas unidades, se alguém está infectado naquele ambiente, quantas pessoas passaram naquele elevador, enfim. Então são cuidados que tem que ter desde a gente mesmo, principalmente. E aí a gente passa para o contato com esse manipulador. Hoje eu vou falar no sentido inverso. O cliente que desceu para receber. Esse entregador ele está passando de casa em casa, né? Ele teoricamente, ele deve ser orientado pela empresa, é o que a gente vem abordando, inclusive na Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, está lá bem claro, muito bem descrito isso. A recomendação de que esse entregador ele saiba o que é o Covid, quais são os sintomas do Covid. Apesar da gente falar assim, é óbvio, está todo mundo já sabendo, está no jornal. Tem gente que não acompanha tudo, então é necessário orientar esse profissional. E os cuidados com ele. Então, quando a gente vai receber, a gente tem que lembrar que tem que sair de casa com a máscara adequada, a máscara no nariz e o queixo, a boca coberta, né? Então, cobrindo do nariz até o queixo. E evitar o contato próximo. Então, a gente recomenda que o pagamento seja online para evitar o uso da máquina. Já diminui o contato, diminui o tempo de exposição com essa pessoa que está ali circulando dia e noite, fazendo entregas. Então, a gente orienta que já vá mesmo com o próprio álcool para poder higienizar as mãos, higienizar a embalagem. Se tiver o álcool a 70, para borrifar na embalagem antes da gente pegar. Eu vejo que muitos restaurantes estão tendo cuidado e mandando a embalagem já com plástico. É mais fácil de higienizar. Mas, por exemplo, quando é de papelão, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque não vai adiantar você borrifar o álcool naquela embalagem de papel. Então, você tem que descartar aquela embalagem e a embalagem interna precisa ser higienizada. Aí, por exemplo, a pizza geralmente vai na caixa de papelão, né? Tem que ter o cuidado, higienizar as nossas mãos com água e sabão, passar um álcool, retirar a pizza e transferir ela para outra embalagem e desprezar aquela embalagem inicial. Porque se você faz todo esse cuidado, sem dúvida, o risco de contágio é muito menor. Hoje eu penso que a gente já começa a conhecer um pouco mais, começando a entender um pouco mais dos cuidados necessários, e aí o controle vai se tornando mais fácil. Até então, quando ninguém sabia direito, eu estou só aqui no meu prédio, aí desce sem máscara, sei lá, na minha casa, e vai rodando e a circulação do vírus de uma maneira absurda, tomando conta, né, da população. Então, uma vez que a gente recebe o alimento com esses cuidados, aí vem o outro lado, o entregador, né? O restaurante
produz aquele alimento, vamos considerar que aquele alimento está ali seguro, que o restaurante manipulou seguindo as boas práticas, vamos entender que esse restaurante tem uma nutricionista responsável para fazer o monitoramento, as orientações, o controle, né, de qualidade daquele serviço. E daí a gente entende o quê? Que essa empresa que faz o serviço de entrega domiciliar, ela recomenda, ela orienta seus funcionários e dá toda uma estrutura para que ele trabalhe de uma maneira segura. E aí o que significa isso? O box, que ele faz o transporte, precisa ser higienizado diariamente. E é lavado com água e sabão e hipoclorito também. Então é necessário fazer. Se não tiver esse cuidado, o restaurante pode ter todo o cuidado do mundo e aí no momento que chegou naquele veículo, uma vez que ele toca na embalagem do restaurante até levar o cliente, ele também é considerado manipulador de alimento. Então ele precisa também seguir as normas dos manuais de boas práticas. Então, esse entregador, além de higienizar o box, ele também precisa estar bem higienizado. Ele precisa ter um fardamento limpo, a moto que ele está veiculando, ou seja, a bicicleta, precisam também estar limpos, sempre lembrando que ele está ali circulando o dia inteiro, mas ele precisa parar em algum momento para higienizar. Ele deve usar o álcool gel nas mãos. Caso use a maquininha, naquele cliente que não fez a compra online, a gente recomenda que a maquininha esteja embalada num filme plástico para que ele possa higienizar entre um cliente e outro. Então, isso é muito importante também. E, principalmente, quando a entrega é com um grupo mais vulnerável, porque tem muitos idosos em casa, sozinhos, e que estão fazendo também pedido delivery. Então, a gente recomenda sempre e chama atenção para que esses idosos tenham o máximo de cuidado. E uma vez que a gente recebe esse alimento em casa, da mesma forma, quando vem as compras do mercado ou vem alguma entrega da farmácia, seja o que for de entrega, o que é que a gente recomenda? Sempre ter o álcool a 70 para borrifar na embalagem externa. Você tira aquela embalagem, descarta e você vai utilizar aquele alimento, aquele produto. Por exemplo, comprou uma pasta de dente no mercado. Você já descarta a caixinha da pasta de dente, você guarda o creme dental na sua embalagem, né, original. Enfim, então, assim, são alguns cuidados, porque justamente nesse momento que existe o risco. Porque imagine, você chegou do mercado, aí trouxe as sacolas, colocou num espaço da cozinha, no chão, e ali você começou a tirar, lavar, enxugar ou passar o álcool quando não for possível lavar uma embalagem, alguma, né, por alguma especificidade. E aí, o que que a gente recomenda? Higienizou os produtos, armazenou, aí você vai higienizar o ambiente. Tem que lembrar que você botou aquela sacola do mercado ali naquele espaço, seja numa bancada ou no chão da cozinha, e precisa higienizar também com hipoclorito diluído. Também não é para pegar água sanitária e jogar diretamente no chão. Eu sei que as pessoas estão muito preocupadas, mas a diluição ela é eficaz e ela facilita que aquele produto homogeneize melhor na superfície. Então, é necessário que dilua também. E aí a gente consegue, dessa forma, ter um alimento seguro. Seja tudo, uma polpa de fruta que você tem que lavar, já deveria, muito antes do Covid, na verdade, né? A gente sabe que a condição de higiene dos mercados, infelizmente, não consegue permitir que a gente pegue aquele alimento e guarde aqui direto no seu armário ou na sua geladeira, porque onde tem alimento, especialmente em grande quantidade, o controle de insetos, de pragas, de roedores é muito difícil, é muito delicado. Então, não dá para a gente responsabilizar 100% o estabelecimento. Não, eu estou comprando, tem que estar limpo. A gente sabe que não funciona dessa forma. Então, agora, além desse cuidado que a gente já deveria ter antes, ainda tem esse vírus que circula muito fácil. E é um momento de descuido, porque você recebe uma sacola, higienizou a sacola, mas esqueceu de lavar as mãos ou ficou alguma parte sem higienizar corretamente. A maioria das pessoas já está dentro de casa, já está sem a máscara, e aí toca a mão no rosto. Acabou. Fez contato. Essa é uma pergunta que chegou, me desculpe interromper. Falam que a gente tem que higienizar os alimentos com a máscara. Isso. É porque o vírus pode pular no rosto da gente ou é porque eu estou pegando
no alimento contaminado e posso, sem querer, passar o rosto, a mão, né, no nariz ou É a na segunda boca. opção, tá? O vírus, ele não ultrapassa o objeto. Se eu tenho um bloqueio, ele não vai ultrapassar. Eu preciso conduzir ele de alguma forma. Ou seja, numa gotícula, quando eu falo, quando eu espirro, se eu estiver contaminada, tá certo? Ou mesmo se eu toco num lugar, numa superfície que já tem aquela gotícula ali contaminada num período de tempo curto, né? Porque ele não vai sobreviver um mês. Então, já tem alguns estudos que mostram que, de acordo com o material, a sobrevivência dele é diferente, né? Mas aí, o que eu posso fazer? Imagine, eu estou aqui com a minha máscara, alguém falou comigo, contaminou minha parte externa da máscara, eu estou protegida, porque eu estou usando minha máscara adequadamente. Mas eu pego na minha máscara na parte externa e ajeito o óculos, por exemplo. Aí eu saio espalhando tudo. Daqui a pouco eu vou tirar a máscara e, sem querer, eu me distraio e toco em vias aéreas e eu me contamino também. Então, o cuidado. Tem gente que põe a máscara e acha que ela está ali estéril, protegida, e ganha o mundo, sai para tudo que é lugar, volta, não higieniza a máscara quando é reutilizável, né, quando é de tecido, principalmente, que é o que tem-se mais recomendado, mas ela precisa ser higienizada. Eu não posso simplesmente guardar essa máscara e na próxima vez que eu sair eu pegar e colocar novamente, porque tem risco de uma contaminação dessa forma. Se eu sair, eu expus, tem risco dela estar contaminada, da mesma forma que a nossa roupa. Então, se eu chego, eu desci, eu saí para qualquer lugar, mesmo que seja na portaria do prédio, a roupa saiu. Eu tenho que entender que minha roupa tem risco de estar contaminada. Então, não adianta eu pegar minha roupa, vou pendurar para tomar um vento, e aí a próxima vez que eu for sair, eu vou usar de novo. Existe o risco. Então, assim... Tem várias perguntas aqui. Vá me mandando aí. Pão de padaria, posso comprar o pão na padaria? É seguro comer o pão da padaria? E comida japonesa, né? Sim. O pão da padaria, acredito que inclusive porque vem em saco, né? Aquele saco de papel. E a comida japonesa é porque tem o alimento cru. São seguros? Amei a pergunta, porque eu sou consultora de um restaurante de culinária japonesa, né, do Takei. Excelente, né? Vamos fazer a propaganda do Takei. Adorei, eu falo porque, assim, com muita segurança, porque eu conheço o processo de produção. Eles seguem de maneira muito profunda. Eu tenho 8 anos lá com eles, seguindo o manual de boas práticas que é estabelecido pela vigilância sanitária. Então, eu sempre falo que restaurante sério tem nutricionista, né? Não é puxando a sardinha para o meu lado, não, mas é necessário, é um protocolo, é uma recomendação de segurança. Então, seja o pãozinho da padaria, seja a comida japonesa, o cuidado, eu reforço, é com a embalagem externa, a contaminação, porque sempre por via aérea. Nunca, até então, até o que a gente tem de registro, né, na ciência, a gente sabe que em saúde as coisas mudam de um dia para o outro, a gente sabe que tem muita gente pesquisando, muita gente estudando e pode surgir, mas até hoje o que se sabe, não existe uma contaminação pelo trato gastrointestinal, né, então é respiratório mesmo. Então, por exemplo, eu recebi lá a minha bandejinha do Takei, ela é plástica, eu vou borrifar um álcool primeiro, depois eu vou abrir e vou transportar aquele alimento para outro prato. Não existe risco. E a gente está falando de Covid. Risco de uma toxinfecção alimentar existe quando o alimento está contaminado por algum micro-organismo, alguma bactéria, uma salmonela, um estáfilo, enfim, outras, né, shigella, uma série de bactérias que pode acontecer. Aí depende muito das condições de manipulação daquele determinado restaurante que você escolheu. Então, por exemplo, hoje as pessoas estão fazendo comida congelada e vendendo. É seguro, ela conhece aquilo ali que ela está fazendo, porque a gente sabe que os cuidados para uma alimentação que vai ser congelada são completamente diferentes. Os alimentos que eu vou utilizar, existem algumas restrições, porque alguns alimentos fermentam muito rápido, então corre risco de modificar aquele alimento e causar uma diarreia, não necessariamente, né, por uma bactéria potencialmente patológica, digamos assim, né? Mas assim, são alguns cuidados para que mantenha aquele alimento adequado e seguro para o consumo. Então, é muito pela questão mesmo
pensando em Covid, no caso da embalagem, e para o alimento, que a gente, é um cuidado que a gente tem que ter sempre, é buscar um restaurante seguro, um restaurante que a gente conhece, que já tem alguma indicação, alguma referência, porque existe o risco, mas independente do momento, né? O risco de você comprar um alimento contaminado, isso está em qualquer condição. Então, a questão de olhar sempre o rótulo, a data de fabricação, a data de validade, a gente precisa também ser responsável pelo cuidado com o alimento. Quantas vezes eu vejo as pessoas no mercado, pegam um pratinho de queijo ou uma carne e colocam no carrinho. Quando chega na fila, desiste. Ou iogurte, eu vejo muito com iogurte, desiste. Aí ali mesmo bota em qualquer prateleira. Às vezes você está lá passando na seção de material de limpeza e encontra uma fileira de Yakult. Então, quem foi que fez isso? Será que foi o mercado que fez isso ou fomos nós, consumidores? O que o mercado vai fazer? Vai pegar aquele alimento ali, quando ele perceber, vai colocar de volta na refrigeração, e aí o próximo que vai lá pegar para levar para casa corre risco de levar um alimento já estragado. Porque você não sabe quanto tempo ficou exposto em temperatura ambiente um alimento que deveria estar abaixo de 10 graus, por exemplo, deveria estar sob refrigeração. Então, a gente também precisa assumir essa responsabilidade, esse cuidado. Ah, eu não quero mais, mas alguém vai querer. Então, eu preciso colocar onde eu encontrei. Eu não devo deixar em qualquer lugar. Então, assim, eu acho até que esse momento serve muito para a gente refletir e espero que essas noções de higiene que a gente tem construído de uma maneira tão acelerada e tão rápida, que a gente possa persistir, trazer esses cuidados, né, para o nosso dia a dia, que sem dúvida a gente vai estar muito mais protegido. Mi, tem uma pergunta aqui sobre higienização dos ovos. Sim. Como é que faz para higienizar os ovos? Tá. Os ovos, eles podem ser lavados mesmo, com a diluição com água sanitária, uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água. A gente pode fazer um molho para ele de 10 minutos, ou pode lavar mesmo com água e sabão, lavar, secar e guardar. Tá certo? Não estraga. Na geladeira. Na geladeira. Guardar na geladeira. Exatamente, na geladeira. Não, e que não deve nem ser a porta, deve ser a parte interna mesmo da geladeira. Tá? Então, mais protegida, onde a temperatura é mais controlada. Agora, esse ovo precisa estar seco. Se a pessoa não se sente segura para fazer isso, você pode lavar uma embalagem, uma outra embalagem que não a que veio do mercado, porque é de isopor, na maioria das vezes, aquela placa. Então, a gente precisa pegar um recipiente onde vai armazenar aqueles ovos e sempre que for usar, lavar. Sempre. Porque quando eu ponho um alimento contaminado na geladeira em contato com outro, eu faço o que chama de contaminação cruzada. Imaginem vocês pegar uma faca que cortou uma carne crua, por exemplo, algum alimento, e depois está lá cortando um pavê para servir para alguém. Não, a gente não faz isso, porque a carga de micro-organismo é completamente diferente daquele alimento que está cozido e pronto para consumo e aquele outro que está ali cru, né, que ainda vai ser preparado. Então, a gente faz sempre essa recomendação, porque a forma como a gente armazena na geladeira é extremamente importante e determinante para o controle. Às vezes, você cheira o alimento, está íntegro, e ele pode estar contaminado. Então, as embalagens precisam estar fechadas, a água precisa estar num recipiente fechado, tudo na geladeira precisa estar fechado. Primeiro que fica a gente fala assim, essa água está com gosto de geladeira, né? Porque tempero, às vezes cortou uma cebola e guardou aberta. Não deve guardar aberta. Primeiro que você altera, você desidrata aquele alimento, você altera a qualidade dele nutricional e ainda põe em risco de contaminação também. Então tem que ter muito cuidado. Eu vejo muito, como eu faço atendimento domiciliar, eu entro na cozinha, eu abro a geladeira, eu abro a despensa, eu olho as coisas, porque é a melhor maneira de orientar. Quando a gente entrega um cardápio todo prontinho, nem sempre surte o mesmo efeito de que quando a gente vai lá e fala, olha, isso aqui você poderia fazer melhor dessa forma, isso aqui você poderia substituir por isso aqui vamos trocar, vamos organizar dessa maneira. Então, o resultado é muito melhor quando a gente faz essa intervenção. E aí eu vejo muito, por exemplo, na gaveta de legumes, tem lá cenoura, batata, berinjela e uma cebola aberta. Então, será que ali estava tudo higienizado? Eu duvido, eu desafio. A maioria não faz isso. A maioria guarda do jeito que vem da rua. E aí tem lá um alho
aberto, tem uma cebola. Aí tem gente que fala assim, ah, mas não tem problema não, porque eu não vou usar essa cebola crua, eu vou cozinhar. E aí mata tudo. Não mata tudo. Quando a bactéria ela chega num ponto de crescimento, ela produz, ela fica, a gente chama de esporos, é como se fosse uma cápsula. Imaginem vocês uma cápsula e ela está lá dentro. Essa cápsula dela, que a gente chama de esporo, ela é altamente resistente à temperatura. Então você aqueceu, usou, consumiu, pode esperar que a infecção intestinal virá, tá? Então a bactéria você matou, a que estava ali passeando no alimento, mas a que já estava em forma de esporo, ela estava ali protegida e depois que você consumiu o efeito virá. Então, às vezes até a gente congela. Tem gente que fala assim, não, mas quando eu congelo eu mato tudo. Não mata nada. Você apenas congelou. Ele fica ali latente. Quando você descongela, ele volta a crescer e pode trazer uma infecção intestinal. O pessoal está falando aqui com relação aos ovos, viu? Que também que achava que não podia lavar por conta da casca ser porosa, que tem uma questão de retirar a película protetora. Pode lavar mesmo, né? Pode lavar. Inclusive, quando a gente põe ele dentro da água, aquele que fica boiando, ele tem uma quantidade de ar diferente dos outros. O ovo que está íntegro, ele não vai boiar, ele fica lá embaixo. E geralmente é uma forma até da gente saber se o ovo está bom. Ovo não tem muito perigo de consumir estragado, porque uma vez que quebrou, o odor bem característico e a pessoa vai descartar, né? Mas se boiou, a gente descarta? Oi? Se boiar já é um ovo envelhecido. Já é um ovo envelhecido e tem risco de estar estragado, sim. Já é um ovo que já não é tão fresco quanto se espera, né? Ele já tem uma quantidade de ar grande ali dentro. Tem uma pergunta que chegou para a gente, mas foi via direct, com relação a congelar o alimento. Tá. Então, existe algum estudo, por exemplo, você falou da polpa de fruta. Se eu pegar a polpa e botar no congelador, corre risco da contaminação pelo Covid? Tem alguma coisa que fale a respeito disso? Não. Mata? O congelador mata? Não. O congelamento, como eu disse, se houver contaminação, ele não vai matar. Ele vai deixar, ele só vai inibir o crescimento. A bactéria vai continuar lá. Quando você tirar, ele volta a crescer novamente. Em relação ao Covid, a gente vai higienizar porque o risco é da gente trazer de alguma forma, no toque ou inalar, enfim, e o risco da contaminação. Fora isso, não tem. A gente pode ter alguma perda nutricional, mas assim, não é uma perda tão grande. Tem alguns estudos até fizeram com pimentão, que o pimentão ele tem uma quantidade de vitamina C grande. E analisaram a polpa do pimentão, né? O pimentão congelado tinha muita perda nutricional. E assim, existe uma perda pequena de vitamina C, mas nem foi uma perda tão substancial assim, né? E lembrando que a vitamina C, ela é sensível ao calor. Então esse pimentão só vai trazer vitamina C se eu consumir ele cru. Se eu aqueci, eu já perdi essa vitamina naquele alimento. Então, a gente inclusive recomenda, porque nesse momento que as pessoas não podem estar toda hora saindo para comprar, a gente recomenda, a recomendação do Ministério da Saúde é ficar em casa. E aí faz como, né? Porque vão acabar as frutas, vão acabar os legumes. E o que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, muitos legumes eles têm uma vida útil mais longa, né? Como a batata, a cenoura, as raízes. Mas a gente também pode utilizar algumas técnicas para aumentar essa sobrevida do alimento. Então, por exemplo, o aipim, a própria batata doce, o inhame, eu posso no dia que eu comprar tirar toda a casca, porcionar e guardar em embalagem própria para alimento e congelar. E no dia que eu quiser preparar, eu vou tirar aquele aipim, o inhame e vou colocar direto para ferver na água e ele vai ficar perfeito, sem nenhum prejuízo. E da mesma forma, a gente já recomenda o congelamento de algumas frutas até. Porque, por exemplo, às vezes são duas pessoas, compra uma dúzia de bananas e perderia naturalmente algumas. Né? Acontece. Aí o que a gente recomenda? Corta a banana em cubinhos, em porções individuais e você congela. Você pode preparar uma vitamina, utilizar em algumas preparações como panqueca, com aveia, enfim.
Panqueca, eu só usei o nome para lembrar a preparação, mas na verdade, a banana amassada com os flocos de aveia e o ovo, enfim, são outras recomendações, mas que a gente, dessa forma, a gente consegue otimizar a utilização daquele alimento. A gente pode congelar abacate, sempre assim, retirou da casca, eu recomendo sempre cortar em cubinhos, porque se quando for jogar, por exemplo, no liquidificador, não tem risco de quebrar o liquidificador, porque ele já está reduzido em tamanho, né, já vai estar em tamanho menor e facilita o preparo. Mas a gente pode fazer isso com vários alimentos, desde que ele seja congelado íntegro, porque se eu congelar ele já estragado, já comprometido, não vai adiantar nada, eu vou continuar com o alimento estragado. O congelamento não vai resolver meu problema. Entendi. Me tem uma pergunta aqui com relação à higienização de cebola, cenoura e morango, para não ficar com gosto de água sanitária. E a cebola também, quando chega, a gente lava ela? E faz como? Cebola, se a gente lavar, a água ela penetra naquela casca e ela vai estragar. Não tenha dúvida disso. Então, o que eu tenho recomendado? A gente compra a cebola num saco plástico, né? Ou a gente vai transferir para outro saco de alimento limpo, e aquela cebola está contaminada, vamos enxergar assim, vamos entender que ela não foi higienizada ainda, e a gente vai deixar ela naquela embalagem limpa, fechada. E quando for utilizar, lembrar de higienizar, porque ela... E tem pessoas, eu observo muito isso, eu sou extremamente observadora com a manipulação. Se eu vou num restaurante, eu olho o prato de todo mundo. Se eu entro numa casa que tem alguém preparando, também o olho vai logo na cozinha, assim como nos restaurantes. Eu fico, mesmo como cliente, eu fico ali tentando ver o que está acontecendo na cozinha. E às vezes eu vejo assim, a pessoa pega uma cebola sem lavar, corta, guarda metade da cebola com a casca, suja e aí lava a parte que vai usar. Isso não existe. Uma vez que você pegou para cortar, você está entrando em contato com a parte interna, que é o que você vai consumir. Então, você tem que higienizar a embalagem, a casca dela toda antes de cortar. Porque uma vez que você cortou, se ela estiver contaminada, você vai contaminar a parte interna também. Então, tem que ter só esse cuidado aí. Mas... Lava com sabão? Sim, com água e sabão. Lava com água e sabão. Descasca e aí você utiliza. Não tem nenhum problema e não vai absorver, não vai de forma nenhuma. A gente não vai deixar essa cebola com a casca de molho. Não vai fazer isso. E outra coisa, as pessoas têm muito medo de usar água sanitária, mas eu gosto muito de explicar isso. Quando a gente faz a diluição correta, que é 1 colher de sopa de água sanitária, né? O hipoclorito, aquele neutro. Porque você vai no mercado hoje, tem floral, tem água marinha, é o neutro. Tá? Sem nenhuma essência. E aí você faz a diluição, 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água e você deixa agindo por 10 minutos. A água sanitária ela vai evaporar, ela não vai permanecer ali, ela não vai impregnar no alimento. Agora eu preciso primeiro fazer a diluição e depois colocar o alimento previamente higienizado. Eu lavo esse alimento em água corrente e aí faço aquele molho. Depois eu posso escorrer e utilizar, eu não preciso lavar com a nova água. E o que é mais comum ainda as pessoas fazerem? Fazem um molho, depois abrem a torneira e lavam. Só que a água da torneira, infelizmente, ela pode estar contaminada. Então, não existe por que fazer isso. E se você ainda assim falar, a nutricionista disse, mas ainda assim eu quero lavar de novo, porque eu acho que tem água sanitária aí, use a água do filtro. Porque se você usar a água da torneira, você está contaminando novamente. Aí não adiantou de nada do processo que você fez inicialmente. E pode usar o vinagre no lugar da água sanitária? Pode. O que é que a gente vê, né? Assim, a literatura ela traz que alguns micro-organismos são mais sensíveis ao vinagre e outros são mais sensíveis ao hipoclorito. O hipoclorito ele abrange uma quantidade maior de micro-organismos. Então ele é mais eficaz, é mais seguro, tá? Por exemplo, em vegetais folhosos, eu gosto que utilize os dois. E lá no restaurante, por exemplo, a gente tem esse cuidado, porque utiliza os folhosos muitas vezes para decorar o prato. Então, a gente utiliza a água sanitária e também o vinagre, usa os dois, o vinagre de álcool, porque tem algumas larvas, isso é bem interessante, eu li isso em um artigo e aí eu adotei. Porque eu acho que quando a gente pensa em alimento, a gente pensa em segurança alimentar, é melhor que a gente peque por excesso do que por falta. Né? E aí, esse artigo falava que algumas larvas, como é que chama? A substância, a secreção que ele solta é tipo uma cola que
a água sanitária não conseguia tirar e o vinagre tirava. Eu falei, então vamos utilizar os dois. Eu adoro. Se é para fazer o negócio direito, vamos lá, porque é mais seguro, né? A gente não sabe quem vai consumir, se é uma gestante, se é um idoso, se é alguém que já está mais vulnerável. Então, é um descuidozinho no alimento e pode trazer um dano à saúde ainda maior. Então, E aí, qual é a medida que a gente usa do vinagre e é a mesma da água diluição, sanitária? É uma colher, né? até isso a natureza ajuda, porque é fácil da gente memorizar, né? Uma colher de sopa, e não é para jogar de olho. Eu fico angustiada, porque eu vejo, eu já tenho a minha prática, não precisa medir, não. Aí eu vou lá e jogo de olho. Não existe diluição de olho, jogar de olho. A gente está trabalhando ali com produto para higienização, então ele precisa seguir o protocolo de diluição. Se eu colocar, por exemplo, uma água sanitária em excesso, corre risco de eu contaminar. As pessoas precisam entender que é para utilizar, mas seguindo o protocolo. É aquela coisa, se é bom para matar, eu vou botar mais. Eu posso fazer mal a mim mesma se eu tomar essa atitude, né? Então, é para seguir mesmo, arrisca a recomendação. E se for botar o vinagre e a água sanitária, é uma colher de cada em 1 litro de água? Exatamente. Aí, geralmente, fica com um Muito. pouquinho do gosto do... Porque, assim, a água sanitária, ela vai evaporar, ela é volátil, né? Não vai ficar ali concentrado, não. Mas aí a gente pode usar, que o vinagre, muitas pessoas falam, tá com gosto de vinagre. Aí, geralmente, é porque não diluiu correto. Quando dilui certinho, não fica. Mas caso queira ou entenda que ficou com o cheiro ou o gosto do vinagre, aí pode colocar com água filtrada. Passou a água filtrada, enxuga bastante, né? Ideal é colocar numa vasilha, um escorredor, depois passar para um papel, né, de alta absorção para poder absorver essa água toda e guardar na geladeira num recipiente fechado. Porque senão, se você deixar lá e botou uma carne para descongelar de um dia para o outro, do lado da maçã lavada, existe o risco de contaminar essa maçã. Entendi. Teve uma pergunta lá em cima, eu não sei se a gente tem resposta ainda para isso. Se existe alguma diferença, o que é mais seguro, se é o delivery ou se é o drive-thru? Olha só, existe a gente chama um binômio, né, que é tempo-temperatura. A condição que foi preparado lá no restaurante. Eu sempre falo lá no Taki, a gente tem que ficar muito atento ao momento que foi preparado. Graças a Deus, a comida japonesa ela é muito sensível, então ela não é preparada de um dia para o outro. Ela é preparada no momento que o pedido chega. E as entregas, elas não devem demorar mais que 1 hora, por questão de segurança. Então, imagine você pedir um combinado, ou qualquer outra comida. Passou de 1 hora, ligue para reclamar, porque imagine que aquilo dali não é, na verdade, 1 hora do seu pedido, mas entrar em contato com o restaurante para saber que hora saiu de lá. Porque se aquele pedido chegou, imagine, 7 da noite e vai chegar na sua casa 9, eu não comeria, eu não recomendaria, né? Então, assim, existe esse perigo. Quando a gente vai buscar, né, vai retirar no próprio local, geralmente esse tempo a gente consegue encurtar. Né? Então, assim, é muito delicado, porque quando vem essa medida de não sair, de ter que receber em casa, de ser delivery, a gente sabe que o volume de pessoas trabalhando com isso aumentou bastante e as entregas têm sido rápidas. Tudo que eu tenho pedido aqui na minha casa chega com 30 minutos, 40 minutos, geralmente chega bem rapidinho. E eu fico muito atenta a isso. E lá no restaurante eu sempre sinalizo, vamos ficar atento, a hora que pediu, se o motoboy, sei lá, vai que o motoboy caiu, teve um acidente, demorou de chegar, sei lá. Aquilo ali vai virar uma perda, não vai poder sair, você vai ter que preparar um outro combinado. E ele deve ficar ali aguardando sob controle de temperatura, então ele tem que estar climatizado. Ele não pode ficar, imagine, rodando uma cidade inteira dentro de um box que não tem, ele é térmico, mas ele não consegue, a gente sabe que ele não é refrigerado, né? É diferente. Então, aí, quanto mais tempo vai levar para chegar na sua casa, maior o risco. Além de mudar a qualidade, no sentido, você pede uma pizza. Pizza, eu gosto muito do exemplo, porque uma coisa é você comer uma pizza na pizzaria e outra coisa é você pedir em casa. Ela é crocante na pizzaria, em casa ela fica amolecida. Fechou a embalagem com o alimento quente, precipita, né, o vapor e amolece o produto.
Então, se você vai buscar, você consegue geralmente diminuir esse tempo. Eu tenho feito muito assim, tem restaurante que tem entrega própria e tem vínculo com alguma empresa dessas, né, de delivery. Eu testo nas duas, eu ligo para o restaurante, outro dia aconteceu isso, eu liguei, o restaurante falou, a gente está entregando com o motoboy da gente, leva em torno de 20, 30 minutos. Aí eu peguei, olhei no aplicativo estava demorando 55 minutos. Eu preferi pedir direto ao restaurante com a entrega deles. Então a gente precisa, né, utilizar essas estratégias para ver qual é o caminho mais rápido, mais curto, para assim a gente aumentar a segurança em relação ao tempo de preparo e o tempo de consumo desse alimento. Entendi. E tem uma pergunta aqui com relação ao vinagre de novo. O vinagre tem que ser o de álcool, né? De Ou álcool. pode ser outro vinagre de álcool. Na literatura, o que a gente encontra mais de registro para esse objetivo é o de álcool. Tem uma pessoa, a Mônica está perguntando aqui. Eu uso um produto chamado Puriverde. Tem algum problema? Lavo minhas frutas e verduras antes do Covid, inclusive a cebola. Se eu não me engano, eu não conheço agora pelo nome, mas eu acho que é um produtozinho próprio para higienizar hortifruti. Ela deve estar se referindo a esse. Excelente também, não tem problema nenhum. Ótimo. Ok. Acho que a gente conseguiu responder. Ah, tá. Tem uma pergunta do grupo de mães, viu? Da escola de meus filhos. Aniversário de criança, né? Esses kits, que agora as empresas estão oferecendo kit em casa. Isso. Tem perigo, né? Posso encomendar um bolo para comemorar o aniversário do meu filho? Você já falou aí da questão da infecção via o trato gastrointestinal, mas vamos esclarecer para elas ficarem mais tranquilas. Isso. O cuidado é quando a gente vai receber esse produto. Pode encomendar, especialmente se é um lugar que você já conhece, que vai saber que esse bolo vale a pena. Eu digo que se é para comer bobagem, tem que valer a pena, né? No sentido do prazer, da qualidade daquilo que a gente está consumindo. Mas o cuidado mesmo nos utensílios, na embalagem que está vindo, né? O cuidado, lembrar que aquilo ali veio da rua. Então, assim, eu vou comer meu bolo íntegro, mas eu vou retirar. Tem alguns bolos que vêm naquela bandejinha de isopor. Então, é fácil até de você conseguir. Quando o bolo é confeitado, né, decorado, é mais difícil. Você corre o risco de quebrar o bolo. Mas aí, o que a gente faz? Você pode apoiar em outra bandeja e higienizar também a parte de baixo, né? Contanto que a gente não se exponha àquilo que veio do ambiente externo. O cuidado apenas é esse, que na verdade, como eu falei, é o cuidado que a gente já deveria ter de sempre, né? Porque o micro-organismo a gente não vê. Não é disponível a olho nu, não é visível a olho nu. Então a gente tem que ter só esse cuidado mesmo. Mas podem encomendar, porque tem tanto aniversário que já passou. O meu foi 19 de março, já estava nessa confusão. Né? Imagine até agora quantos aniversários já passaram. E agora a modalidade é abrir um canal, né? Uma sala no Zoom, todo mundo canta parabéns de sua casa. E faz a festinha. Eu tenho visto de vários que tem postado. A Ana Luísa está falando aqui, só não pode soprar a vela, né? Nem pensa. Gente, vela já não podia antes do Covid. Eu não recomendo ninguém. Eu adoro aquelas velas de estrelinha que ninguém assopra. Ela acende lá e acabou. É o mais higiênico, porque senão todo mundo vai comer um bolo que tá com saliva. Eu não recomendo. Aniversário sem vela no bolo, exatamente. Eu dou com essa velinha que só faz a faísca. Adoro. Joia. A gente está chegando no nosso horário. Na verdade, a gente fica em torno de 30 minutos, né? Estouramos o nosso horário por conta, né, da quantidade de perguntas. Como esse tema é um tema bem importante, bem interessante, as pessoas participando bastante. Eu queria te agradecer. A Lê falou ali em cima que deu até vontade de pedir um japa. Ele está em São Paulo, ele não vai poder pedir do Taquei, mas para quem está em Salvador... A Lê, eu acho que a Lê é o marido da minha prima, é meu primo, tá vendo? Ele acompanha todas as lives. Que bom, Ale. Peça aí e coma por mim. Que eu peço. Já ficou tranquilo para poder comer. Ficou tranquilo. Mas a gente conseguiu responder todas as perguntas. Eu queria que você, primeiro lhe agradecer, né? Queria que você falasse um pouco, vários alunos seus entraram também, já estão pedindo outra live com você, que você pudesse falar um pouco, deixar né, algumas orientações gerais,
as considerações finais, né, para os seguidores da gente. Ok. Primeiro, lembrar que, independente do momento, independente do Covid, a alimentação ela é essencial. Né? Ela precisa ser olhada com carinho, o que ela significa, que ela merece. A gente traz para a alimentação todos os momentos, de angústia, de alegria, de tristeza, de ansiedade, a gente sempre vincula ao alimento. Né? Os prêmios são em taças, né? Tá vinculado a um alimento, enfim. Então, ela precisa ser olhada com muito carinho, com muito compromisso, porque é a forma como a gente nutre o nosso corpo. Né? E nossa alma mora no nosso corpo, então a gente precisa cuidar bem dele. Né? Então, assim, uma dica que eu gosto muito de falar, pensando em segurança alimentar também, é a questão de saber escolher os alimentos com sabedoria. Tá todo mundo dentro de casa, ansioso, e o consumo de guloseimas, né, de alimentos que não são que a gente considera saudáveis, tem sido muito frequente. As pessoas Então, a gente precisa ter cuidado, né, com isso, para lembrar que a gente precisa ter uma alimentação saudável. A gente continua aqui, então, no dia a dia é necessário, a gente pode se permitir sim, porque tudo com moderação não vai trazer um prejuízo, os excessos que trazem prejuízo. Então, assim, uma dica é descascar mais e desembalar menos. Então, vamos repensar nosso mercado entre frutas, legumes, alimentos na sua forma mais natural possível. A higiene dos alimentos, que é essencial, independente do momento também. Tá? E a questão da hidratação, a gente tem que ficar muito atento. As crianças estão em casa, o ideal é que elas tenham uma garrafinha de água o tempo inteiro onde elas estiverem, no ambiente que elas estiverem, porque é necessário a gente estimular, né? Não só as crianças, mas os idosos, os adultos, enfim, muitas vezes passando o dia em reunião, sentado, ou no sofá, ou na cama, enfim, mas fazendo pouca atividade, pouco exercício, termina esquecendo de beber água, e que eu acho que vale a pena lembrar. Tá certo? A gente tem que ter cuidado, muito cuidado sim, a gente quer controlar, a gente vai vencer, vai passar tudo isso, e todo cuidado que a gente tenha é essencial. Né? Eu sei, eu tenho certeza que se a gente fizer isso, e muita coisa boa a gente vai conseguir trazer para o nosso cotidiano. O hábito de lavar as mãos mais vezes, né? O cuidado com a higiene, o cuidado com a contaminação, o cuidado com o próximo, quando a gente não entra no elevador porque já tem alguém ali dentro, não só pensando na gente, mas pensando no outro também que está ali. Enfim, o olhar, né, para a saúde, para o cuidado. Enfim, é isso. Quero te agradecer também, Cecília. Vamos ficar com o que isso tudo pode deixar para a gente de bom, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que Carolina está falando aqui, adorei também. Foi privilégio, gente. E para quem aqui. Adorei. E para quem não assistiu todo, né? Quem não conseguiu entrar desde o começo, a gente deu várias orientações, então pode conferir na íntegra no canal da Valor no YouTube, né? A gente posta a live lá na íntegra. E a gente vai ter, como a gente faz nossas lives segunda, quarta e sexta, eu já vou anunciar a live de quarta-feira, que vai ser com Carolina, né? Carolina Espina, ela vai vir aqui falar sobre as possibilidades para o turismo com Covid-19. Então, ela vai falar sobre o turismo, que é um segmento que está, né, também... Já pensou comida e turismo e viagem? O que a gente quer mais? É verdade, é verdade. Imperdível. Eu vou assistir. E te agradecer, dizer que quem quiser, né, maiores orientações... acessa a Mirella pelo Instagram, né? Manda um direct pra gente, que a gente também passa o Instagram dela. A Mirella faz atendimento, faz consultoria. E quem quiser pedir seu japonês, fique tranquilo que Mirella tá lá atenta. Com certeza, com certeza. Não é? Obrigada, muito obrigada. Espero que a gente tenha tempo para agendar uma outra live com você para tirar mais dúvidas do pessoal. Vamos, ótimo, adorei. Adorei. Tá? Muito um obrigada. Beijo, tchau. Beijo.